Vamos para mais um vídeo. Continuamos estudando a Palavra de Deus, estudando a Bíblia Sagrada, trazendo alguns ensinos para que nós estejamos preparados para a volta do Senhor, que todos os que acreditam nas Escrituras Sagradas, eles confiam o retorno do Senhor e que Ele voltará para estar com os seus, buscar os seus para junto de si. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuando estudando, trazendo mais conteúdo para nós estar sempre atento à Palavra de Deus e os acontecimentos que o Senhor tem anunciado através dos seus profetas, os seus discípulos. E é isto que nós vamos estudar hoje. Deus sempre avisa o que Ele vai fazer, o que vai acontecer. Deus sempre avisa. E hoje nós vamos estudar esse tema. E para isto, eu vou ler algum texto da Escritura Sagrada no livro de Gênesis, para nós iniciar o nosso estudo. Livro de Gênesis 18, e verso 23 e 24. Ele diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos, na cidade destruirá-lo-ás também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Então, Abraão, diz a Bíblia, que estava no aquecer do sol do dia, ele estava entre os carvalhais, e diz que, de repente, apareceu 3 varões junto a ele. E diz a Bíblia que ele se dirigiu, foi até eles e propôs um sacrifício. E foi feito. E diz que dentro daquele período, aquele momento, Abraão ouviu muitas coisas a respeito do que Deus ia fazer, ia acontecer. Deus avisou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquela cidade tinha chegado até ele. E ele o que fez? Diz que desceu e veio avisar a Abraão do que ia acontecer, que ele ia fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E diz que lá habitava o seu sobrinho Ló. E Abraão, com aquilo, começou a questionar, a interceder por a cidade, dizendo: Disse Abraão, se chegou a Deus e perguntou, dizendo: Tu vai destruir a cidade? Tu vai destruir aquela cidade, o justo com o ímpio? Você vai terminar tanto um como o outro? Abraão entendeu que Deus era justo e não o faria, não destruiria o justo e o ímpio. E ele pergunta: Tu não pouparás a cidade por causa dos 50 justos? Foi a primeira menção de quantidade que Abraão fez. Se tivesse 50 justos, ele ia destruir junto aquele justo com os ímpios. Deus disse que não o fazia. E ele continuou a intercessão, a interceder pela cidade, dizendo: E se eu tirar 5
Então ele queria tirar 5 dos 50. Deus disse: não, se tiver 45 justo, eu ainda não destruo a cidade. Então Abraão ali começou a diminuir a quantidade. 40, 30. E Deus sempre dizendo: se tivesse aquela quantia, não seria destruído. Ele pouparia aquele lugar por causa daquela quantidade. E Abraão chegou até 10. Senhor, se tiver 10, Deus diz que ainda não destruiria a cidade por causa daqueles 10. Então Abraão entendeu que a cidade estava toda corrompida. Não tinha mais o que ele fizesse. E diz que ali, quando Abraão ficou e Deus ficou junto com Abraão, e os anjos foram até Ló, até a cidade de Sodoma e Gomorra, enviado de Deus para destruir a cidade. E nós sabemos o que era o pecado daquela cidade. Era o pecado da sodomia. No entanto, é quando os varões chegaram, os anjos chegaram, entraram para se hospedar na casa de Ló, os varões daquela cidade se dirigiram e cercaram a casa de Ló e disse: mande, tire esses varões que nós queremos abusar com eles. Era a sodomia que predominava naquele lugar. E Deus, quando criou, diz que criou homem e mulher, para que viesse a geração se multiplicasse. Então, eles estavam procurando a fazer o que Deus não tinha determinado que se fizesse. Era contra a natureza. Então ali a sodomia estava predominando aquela cidade. E Deus queria terminar com ela. E para terminar aquele pecado, ele teria que terminar com a humanidade. E Abraão intercedeu. E Abraão tinha conhecimento a respeito de quando Deus avisava, a sua palavra se cumpria. Não voltava atrás se não houvesse arrependimento. Abraão, por certo, muitas vezes conversou com o patriarca Noé, que nos dias de Abraão ele ainda vivia. Então, Abraão sabia como o povo antediluviano, antes do dilúvio, eles foram avisados. E mesmo avisados, eles não deram crédito, porque não acreditaram na soberania de Deus. Porque Abraão, ou Noé, dizia que ia chover, e até então não havia chuva na época, mas só um vapor subia para regar a terra. Então, eles desacreditavam neste acontecimento que ia vir o dilúvio, mas avisado eles estavam. Abraão, por certo, conversou e muitas vezes ouviu a Sem, porque Sem também ainda vivia nos dias de Abraão. Então ele estava bem informado a respeito de quem era Deus e o que ele fazia, e ele avisava antes de acontecer. Ah, que privilégio tinha Abraão, porque conversou
tanto com Noé como Sem e outros ainda nos seus dias. E ele sabia que a palavra de Deus, as informações de Deus, não ficaria sem cumprimento, sem se cumprir. Então, dentro desta situação, Abraão era bem informado. Bom, quando nós vamos para o livro de 2 Pedro, capítulo 3 e verso 7 e 8, nós vamos ler, porque nós temos uma promessa, temos um aviso, temos informações de que vai acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias. E o apóstolo Pedro faz referência neste capítulo e esses versículos, que diz assim: mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reserva como tesouro, e se guarda para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, o apóstolo Pedro, sabendo das promessas que o próprio Senhor, ele teria dito, que viria buscar o seu povo para estar com ele para sempre. E aqui ele está dizendo que os céus que agora existem, a terra, que foi feito pela mesma palavra, lá no livro de Gênesis, diz que criou Deus os céus e a terra, e tudo que nele existe. Então, tudo que veio à existência, veio através da palavra, através do verbo. E este verbo que era Deus, diz que ele pronunciou, ele determinou, e a palavra trouxe a existência. E ele disse: olha, este mesmo céu que veio pela mesma palavra, agora ele se reserva como um tesouro para o juízo, para a perdição. Com o fogo será exterminado, e junto com eles os homens ímpios. Ele diz que a perdição, a destruição, que seria eles reservado para o fogo, diz que seria terminado, destruído com os homens ímpios. E ele disse: mas olha, lembre uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Então, o tempo que Deus tinha estabelecido, disse ele: olha, muitos têm por tardio, até desacredito da promessa, mas ele tem uma razão, é para que ninguém se perca. Agora, quando nós vimos o que Deus fez com Sodoma e Gomorra, Deus fez no dilúvio, talvez Noé e Sem e outros demais disseram a Abraão como eles passaram aquele ano dentro daquele barco, dentro da arca. Então, o que nós podemos imaginar? Seria
Não cumpriria Deus a sua promessa? Ele prometeu de buscar o seu povo, os seus eleitos. E aqui ele está dizendo: mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se guarda como um tesouro para destruição pelo fogo, e junto a ele os homens ímpios. E o apóstolo pergunta: nós sabendo tudo isto, conhecendo tudo isto, sabendo a veracidade de Deus, o que Ele determina não volta atrás, então, que pessoa nós convencer em santo trato e piedade? Então, agora cabe a mim, cabe a você, pensar sobre si, como eu tenho sido, como em santo trato, como eu tenho tratado, como eu tenho considerado o meu semelhante, como eu tenho agido com eles. Então, santo trato é quando nós estamos tratando um ao outro, dentro daquilo que Deus quer que nós tratamos. Aqui, o apóstolo está mostrando qual é o tipo de natureza é a minha, é a sua, nos momentos da nossa vida. Como retribuímos o nosso compromisso com o Senhor e que pessoa nós convencer, disse o apóstolo. Agora nós estamos vendo que as promessas de Deus vai vir, assim como lá nos dias de Sodoma ele destruiu, salvou a Ló e as suas filhas, tirou de entre aqueles que ele veio a destruir. No dia da sua volta, ele tirará a sua igreja e separará e não destruirá junto com os ímpios, com o pecador. Então, aqui a promessa do Senhor recai sobre os seus eleitos. E nós vimos que as suas promessas não falham. Quando Deus prometeu, lá através do livro de Joel, que derramaria sobre toda a carne o seu espírito, no dia de Pentecostes se cumpriu tal coisa. O Espírito de Deus caiu sobre aquela humanidade daqueles dias, e eles receberam a unção de Deus. Por quê? O Espírito, que era santo, que era vindo de Deus, caiu sobre a humanidade. As suas promessas não são tardias, elas vêm a se cumprir. Portanto, que nós possamos parar e analisar e nos perguntar: quem sou eu? Que pessoa eu sou? Como eu tenho agindo? Como eu tenho me portado com aqueles que estão ao meu redor? É isto que ele disse. Sabendo tudo isto, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade. Que Deus nos ajude, que Deus nos anime. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, para que quando nós voltar a fazer novos vídeos, o YouTube lhe
envie até você para nós continuar estudando e nos preparando e sabendo que a sua promessa não retarda, ainda que alguém a tenha por tardia. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.